esta composição número na interpretação da Sinfónica de Aarhus, da Dinamarca, mas vamos começar por falar de outra obra, se não te importas, que é Anton Cité para clarinete solo, que é já um pouco antiga. Compuseste-a... 2001. Em 2001 tinhas começado... Em 99. Tinhas começado em 99 a trabalhar com o Nuno Pinto, de clarinete. Sim. E depois... terminaste um pouco mais à frente. Foi um processo que demorou algum tempo e é uma obra em que se nota uma certa obsessão pela linha melódica, pela invenção melódica. Na altura tu compunhas, trabalhavas bastante, de uma forma bastante, como dizer, se calhar muito sistemática e trabalhavas muito, mas não produzias muito, ou seja, trabalhavas muito em qualidade e fazias pouca duração. Qualidade é relativa. Podes explicar um pouco como é que estruturaste esta peça? Posso. Ora bem, a peça que estamos a falar são as duas peças que vamos apresentar, é a que vai ser passada a seguir. Esta que acabamos de ouvir é uma encomenda do Aarhus Festival e da Fundação Carlos Gulbenkian. A gravação que ouvimos foi do dia da estreia. Apesar de não tocarem as notas todas que estão na partitura, como podem ver, eu prefiro esta interpretação que a da Fundação Carlos Gulbenkian, porque tem, não sei, as coisas quando são estreadas têm ali sempre uma aura à volta de incerteza que lhes dá uma beleza, acho eu, embora não seja a interpretação mais perfeita ou uma das mais indicadas. Na peça de clarinete que vamos ouvir a seguir, não é que seja uma obsessão que eu tinha, mas tudo se desenvolve a partir da linha melódica. E a linha melódica começa com uma questão muito simples, que era, eu tenho um intervalo de quarta aumentada e a seguir adiciono um intervalo de uma maneira livre, até por fazer o total cromático. Isto é a primeira regra que é enunciada, ou seja, quem olhar para a partitura vê que começa assim, 6 notas diferentes, sempre quarta aumentada, alternada com outro intervalo. E depois, nas secções seguintes e por aí adiante, o desenvolvimento são decisões de ir aumentando um intervalo no meio da quarta aumentada. É uma quarta aumentada, 2 intervalos de uma quarta aumentada, uma quarta aumentada, até 3, 4 e por aí adiante. Sendo que deixo sempre margem para haver, ou seja, eu, ao contrário do Nunes, que foi a pessoa com quem estudei nesta altura e com quem trabalhava, deixo sempre margem para violar os temas que são mais ou menos rígidos. Ou seja, a regra era quarta aumentada, um intervalo, mas quando atingisse, por exemplo, a 13ª quarta aumentada, existiriam 6 notas que não, ou 5 intervalos que não teriam nenhuma quarta aumentada. E por aí adiante, ou seja, tinha uma data de 10 ou 20 regras, que sempre que acontecia ou aparecia o dó naquele sítio, eu violaria a regra e introduzia um outro elemento e depois retomava outra vez a regra de novo. Mas violavas com regra? Violava com regra. Acabaste de iniciar uma regra de violação. Era uma regra de violação. E isso permitia-me, para não ser, ou seja, para não ser um sistema limpo em qualquer pessoa possa pegar umas notas e acha que aquilo é música. Eu violava sempre uma questão musical. Ou seja, não era porque chegava ali e depois ritmicamente eu tinha de fazer alterações. E aí estou de acordo com o que aprendi com o Emanuel Nunes, que era as alterações a um sistema ou a uma estrutura qualquer numérica deve ser feita sempre pressupondo por razões musicais e não por razões de outra ordem. Nessa peça de clarinete, o que é que eu posso acrescentar? Que era a obsessão pela linha, decidi não utilizar trilos, o que mais? Glissandos, ou seja, uma data de características que havia muito em moda nos anos 60 e eu decidi que havia de fazer uma linha límpida e pura, que era completamente louco, acho eu, mas pronto, era a minha vontade e depois de ter as notas, há uma data de regras. É estruturado. Sempre que eu estruturo muito harmonicamente, deixo o ritmo mais livre. Se estruturar mais o ritmo, deixo harmonicamente mais livre. Ou seja, eu deixo sempre uma parte mais rígida e outra menos rígida. Só me consigo adaptar ao escrever assim. Não consigo ter as duas sistematizadas. Na questão... Te sentirias demasiado preso? Não, sentiria que era muito antigo e que estaria... Já assim está muito ligado ao pensamento serial.
E a única maneira de afastar, uma vez que utilizo números e contas, a única maneira simpática de me afastar era tirar uma liberdade num dos campos. Mas a liberdade é relativa. Por exemplo, no início da peça são as primeiras 6 notas. Sempre que acontecem as primeiras 6 notas de tal cromática, eu assim repito as mesmas notas no mesmo sítio. As primeiras 6 notas da partitura é uma nota, duas, ti, tori. É sempre a mesma coisa. Uma, duas, que dá 2, 4, 6. A seguir já é o contrário, já faço crescendo. 3, 4. Ao fim e ao cabo isto quer dizer pouco e quer dizer muito. Mas a relação era, depois de ter a linha construída, a linha magra, decidia em que oitavas é que as notas iam ficar. Fixava alturas definidas. Quando fazia transposições ou quando a linha aparecia, eu decidia que certas notas ficavam presas, ficavam naquela altura sempre, e depois outras que eram transpostas à oitava. Ou oitava, mas transpunha, mudava-as de sítio. Se calhar podemos ouvir a peça agora e depois acrescentas. E depois posso falar sobre a outra que ouvimos antes.
O intérprete não está aqui, mas agradece. Esta peça existe também numa versão com eletrónica, mas falamos sobre isso um pouco mais à frente. Podes apresentar mais ou menos a forma como concebeste a composição no Melody? Ok, vamos falar sobre a primeira peça que escutámos, mas depois não voltamos a escutar. Está bem. A primeira peça que escutámos foi escrita em 2002. Foi o último ano em que eu estive com Emanuel Nunes desde 98 a 2002 em Paris. E como era o último trabalho que fazia com ele, decidi utilizar 3 pares rítmicos. Para alguns que estão aqui é uma linguagem comum banal, para outros será uma coisa meio estranha. Eu posso tentar explicar o que é um par rítmico. Um par rítmico é a sobreposição em fase de duas periodicidades diferentes que tenham a mesma duração total. Ou seja, resumindo isto como o Emanuel Nunes explicaria, são duas pessoas, imaginemos duas pessoas que vão desta parede a esta. Uma é uma pessoa com 2 metros e outra é uma pessoa com meio metro. A com 2 metros dará 2 passos ou 3 e a com meio metro dará 7 passos. E é a relação que existe nestas proporções, ou seja, olá Augusto, estás bom? É a relação que existe entre os passos que dá uma coisa que se chamam os termos. Não sei se entenderam, se querem que eu depois diga mais alguma coisa sobre esta matéria. Utilizei estes 3 pares de uma maneira completamente diferente do Emanuel, como é óbvio, não ia utilizar como ele utiliza. Escolhi o par 11 e 8, porque respectivamente representa a quarta aumentada. Estes pares são tirados da série dos harmónicos, ou seja, é a relação que existe entre cada nota da série dos harmónicos. Se eu fizer uma relação entre a nota, a 11ª e a 8ª, tenho uma quarta aumentada, como intervalo. Além da questão rítmica, tenho um intervalo que lhe é associado. Neste caso, como a quarta aumentada vinha de clarinete, não quer dizer que nesta peça ela se escutasse muito, mas eu decidi ter sempre um fio condutor ou coisas que se encadeiam de alguma maneira de umas obras para as outras. O segundo o par rítmico seria o 6-5, que é a terceira menor, e o terceiro seria o 9-7, que é a terceira maior. Portanto, tinha a terceira maior, terceira menor e quarta aumentada. Utilizei estes pares de uma maneira completamente diferente, ou seja, os termos de cada par, que são números, que são sequências numéricas, que são sempre espelhadas, são utilizadas de uma forma para definir a forma, ou seja, para definir a duração de cada material que eu utilizo. Se eu tenho 2, serão 2 segundos, se eu tenho 8, serão 8 segundos, transformei ou converti em segundos. Independentemente do tempo musical, se é rápido, se é lento, que isso é uma decisão pessoal, momentânea, eu sei que teria de ter sempre ou 2 segundos, ou 8, ou 9, ou 10, ou 5, ou 3, ou 1. Isto para a duração De cada secção. de cada secção e de cada segunda peça. A peça foi, ou seja, cada acorde ou cada sequência é controlada ao segundo. Isto sempre é uma maneira que eu tenho de trabalhar que se resume. Eu normalmente penso as peças e a matéria em segundos. Sinto-me bem com essa questão. Dizer assim, ou seja, eu tenho este material e quero que isto dure 30 segundos ou quero que isto dure 20, e às vezes o material não pode durar tanto. Mas quando escolho o material já estou a antever mais ou menos a duração e a maneira como aquilo se vai encaixar. E se te aperceberes que ele não pode durar tanto, o que é que fazes? Muda o material. Acrescento-lhe coisas. Vais respeitar na mesma as durações que tinhas predeterminadas? Sim, as durações foram respeitadas de princípio ao fim. Tanto que a primeira secção tem 4 minutos e 30 e na gravação tem 4 e 30 e tal, porque eles há umas partes tocam mais rápidas e outras mais lentas, mas é respeitada ipsis verbis. Aqui
não falhei a este respeito. Para respeitar aqui tive de violar noutros lados, como é normal. Não sei. Mantens aqui aquele princípio de ter alguns parâmetros estruturados ao limite e ter liberdade noutros parâmetros, ou isso só se verifica na clarinete? Não, aqui associo, depois imagina que eu tenho as sequências dos pares e os termos dos pares e salto. Muitas vezes tenho um 6 que está no par, um intervalo que está no par 11 e 8 e depois salto para outra sequência dos outros, ou seja, faço diversos saltos por uma questão para não ser linear, não faço uma leitura linear do par. Ou seja, faço na questão das durações, na questão da harmonia, como a harmonia é decidida previamente, não faço isso. Basicamente, tu defines uma estrutura, mas como a partitura é tua, tu fazes o que queres. E aí estávamos a citar o Emanuel outra vez, a partitura é minha, faço o que quero, não quero dizer que faça grande coisa, mas faço o que quero. Em relação à harmonia desta peça, foi a partir dos pares rítmicos construí acordes temperados. Depois de ter construído toda a sequência de acordes temperados, utilizei, com a ajuda do Michael Malte no IRCAM, com quem trabalhava também, devido a uns cursos que fiz lá, utilizei o Patchwork e o Open Music. Com o Patchwork e o Open Music, introduzi estes acordes, já com as alturas definidas, e ele dizia-me uma fundamental. Dava-me uma fundamental que não era real, às vezes nem era execuível, porque era uma fundamental tão grave que não existia. Dava-me uma fundamental virtual. Depois de ter essa fundamental virtual, eu utilizaria só notas do espectro harmónico do 16º harmónico ao 31º. Ou seja, teria 8 notas temperadas e 8 notas destemperadas. Isto porquê? Para já as destemperadas davam-me jeito por causa da marimba, do piano e do vibrafone. Precisava dar umas notas que fossem destemperadas, que fossem cromáticas. E depois teria em proporções iguais, 8, 8, 8 destemperadas, 8 temperadas. Quando estava a escrever os acordes ou a decidir os acordes, eu sabia sempre que precisava de certas notas temperadas e utilizava-as não temperadas. Ou seja, depois de ter os acordes decididos, eu podia sempre acrescentar mais uma nota, caso necessitasse, ou não utilizar, e corrigir as notas que estavam temperadas. Depois de ter todos os acordes decididos previamente, fui corrigi-los. Ou seja, se era um Lá sustenido, mas que naquele espectro era um Lá 3/4 estão acima, eu corrigiria para 3/4 estão acima. Daí que a peça não é bem espectral, porque os espectrais utilizam as notas naquele sítio certo do espectro, e eu não. Sempre aceito uma coisa que é, independente da nota ser um quarto tom, eu transponho para onde quiser e bem me apetecer. Mudas o registro? Mudo o registro da nota e nunca aceitei bem a questão da nota estar sempre naquela altura. Aceito que eles façam assim, mas eu não faço assim. Isto em relação à harmonia. Os acordes eram escolhidos também de acordo com a questão dos pares, porque teriam as notas que o par indica. Eu faria acordes de 6 notas no máximo. Depois era 6, 5, 3, 1, 2, 6, consoante o par e consoante a consistência e a recriação de células dentro dos pares, conjugando-os, fazia a harmonia, ou seja, decidia a harmonia com uma sequência nova retirada dos pares, havendo notas pivô ou havendo intervalos ou números pivô, e refazia uma linha toda que me deu a harmonia do princípio ao fim. E depois em relação a contraponto, se é que assim podemos falar, como é que trabalhaste esta peça? Como se pode ouvir, eu normalmente utilizo 2 linhas, mas aí tem a ver com a aprendizagem que tive com o Don António. O Don António era obcecado com uma ideia que era a seguinte: no máximo um ouvido humano escuta 3 linhas diferentes. Se escrevermos 4 linhas diferentes, para o Don António aquilo passava a ser uma textura. E ele vivia obcecado com isto. Eu fiz algumas experiências, a não ser que as linhas estejam muito distantes, que seja no agudo, no médio, e se ouçam as 3 linhas. Mas se forem 3 linhas normais, a distâncias normais, com os princípios de orquestração tradicionais, não se ouvem efetivamente 4, serão uma textura. Eu, como tinha estudado com ele 2 anos em Itália, sempre achei piada a este princípio e sempre tentei fazer com que isto não funcionasse, ou tentar arranjar uma maneira de fazer 4 linhas. Mas o princípio aqui será uma linha e 2. E todo o trabalho de orquestração que existe é, depois de ter 2 linhas escritas, é fixar notas das 2 linhas. Ou seja, não são linhas
como é que se diz? Não são linhas comprimidas, são linhas abertas. E o facto de serem abertas permitem-me, um instrumento está a tocar a linha, mas outros vão fixando determinados pontos. A maneira como eu escolho os instrumentos foi decidida também. Ou seja, eu dividi o ensemble, ou a orquestra de câmara, em 15 ou 20 grupos instrumentais, que são trios, trompete, piano. Embora no decorrer da peça isso não se note, porque eu quando estou a fazer isto decido à partida. Se tenho o piano aqui, a seguir quero que ele continue aqui, mudo os outros dois, depois acrescento outros 4. Ou seja, umas vezes por contraste, outras vezes por continuidade, sempre para deixar um instrumento ligado. E é por isso que a peça funciona mais ou menos homogénea. Às vezes tem um acorde ou outra que eu nem gosto, sobretudo nas cordas. Tem lá um trêmulo que eu não gosto e repito, mas aquilo era 2 vezes 5 e calhava-me aquela coisa. Como nunca mudei aquilo até hoje e também não vou mudar, posso dizer que não gosto, que acho aquilo horrível, mas também já não vou mudar. Uma vez que fiz a segunda parte desta peça e não a deixei estrear quando foi da Gulbenkian, e depois acabei por destruir a peça, portanto o que ficou foi esta coisa. E digamos que é uma característica do Ricardo, queimar peças. E agora o melhor é não tocar mais na coisa, e depois tive 7 anos sem compor, como é conhecido, até chegar Sim. ao próximo passo, porque estava cansado efetivamente destes cálculos e destas estruturas e achava que o caminho não era por aqui. Apesar de trabalhar com o Nunes, para aceitar que tudo o que ele me ensinou foi extremamente importante, achava que o caminho não era este. O caminho para ti. O caminho para mim. E ainda bem que falas nesse período em que não resultou nada cá fora, mas há uma questão que eu acho que se impõe. Estiveste 6 anos sem escrever música, mas não estiveste parado, estiveste a trabalhar. Sim. O que é que te lembras desse período em que não escreveste, mas de certeza que trabalhaste bastante, porque a tua música logo a seguir, quando voltaste a escrever, já era qualquer coisa completamente diferente? Bom, eu não escrevi por uma razão que era, eu tentava esquecer tudo o que aprendi até aqui. E depois acho que às vezes na questão da música é importante sempre contextualizar. E o que se passa é eu ir da província, do Conservatório de Aveiro, pronto, apesar disso, consegui ir para a Escola Superior de Música de Lisboa. Na Escola Superior de Música de Lisboa, as referências foi o Bockman e o António Pinho Vargas. E depois daí, ter com a Dona Toni, ou seja, e continuamos sempre com pessoas com notas. E esta carga sempre de notas, harmonia, notas, contraponto. Bem, eu também gostava, não posso dizer que não, que era dava-me algum prazer aquilo. Inclusive eu posso contar uma história que pode ser desagradável para alguns, que era, eu estava em Paris em 99 e houve uma exposição do Rothko, uma retrospectiva do Rothko, eu fui ver a exposição, e lembro-me de ter sido dos tipos que em Paris mais mal disse do Rothko, que é uma coisa genial. Quer dizer, eu hoje para mim é um dos melhores, dos pintores mais fantásticos do século XX, e naquela altura, devido à formação, quer dizer, um gajo era pequenino, não quero dizer que agora seja grande, mas devido à formação eu achava que o Rothko era um malandro. Quer dizer, um gajo que faz 3 faixas de cor, pá, isto é um patife, é um gajo que não quer trabalhar. Ou seja, e era contra todos aqueles compositores que eram um bocadinho de chiarrino, ou um bocadinho, porque pá, os gajos colocavam uma pedal e aquilo ficava por ali, e eu achava-os uns malandros. Eu dizia, pá, os gajos a sério são os gajos que conseguem escrever notas, e quer dizer, quem sabe da poda é quem mete as mãos na massa e escreve aqui notas. Hoje, pá, acho isso que era uma tolice. Mas faz parte da formação, pá, temos de aceitar as coisas como elas são e não convém negá-las, são o que são. E por isso depois tive 7 anos que para mim não foram nada difíceis, mas era a tentar esquecer tudo o que aprendi. Há uma frase é o Virgílio Ferreira, que diz a certa altura que gostava que era preciso 40 anos para esquecer tudo o que aprendeu. Eu realmente tentei esquecer em 6, mas é tudo uma tolice, porque não se esquece. E depois é uma tentativa a tentar apagar e tentar falsificar as coisas e tentar ser outro. Mas no início, na primeira peça, que é de 2009, que é para violoncelo solo, é óbvio que não estão lá estas notas nem este contraponto, mas ao fim e ao cabo eu não consegui escrever sem notas, por exemplo. Tinha de ter notas, tinha de ter um intervalo, tinha de pensar sempre as coisas de uma certa maneira, não me consegui desprender assim como eu queria. Mas o teu não consegui fazer um reset total. Depois de terminares a última peça desta primeira fase, não decidiste, não vou escrever mais música até daqui a 6 anos, não é?
Foi um processo que acabou por se desencadear naturalmente. Tu estavas à procura de alguma coisa ou essa ideia de que estavas a tentar esquecer? Bom, Antes de mais é preciso bocadinho... tempo para esquecer e distância. Pá, se não nos afastarmos da coisa, pá, eu foram 6 anos. É óbvio que fiz tentativas, que fiz, pá, eu tenho, pá, sei lá, umas 10 ou 12 peças. Ter umas quantas coisas desse período. Tem algumas coisinhas, mas aquilo ficava sempre com muitas notas. Eu acabava sempre por chegar a intervalos, sempre a uma coisa muito consistente. Aliás, e dramática, música do género, o que eu considero hoje música dramática, tipo século XIX, que são escalas para cima. Pá, essas coisas para mim não fazem sentido, essa gritaria que se utiliza e que eu depois acabo por voltar a utilizar agora, de vez em quando, contrariado, mas quando não há solução, não há solução, e ficam sempre resquícios dessa aprendizagem. Bom, então vamos saltar, temos uma peça de violoncelo em 2009, que não vamos escutar agora. Não vamos agora. E também em 2009 começaste a escrever uma peça para ensemble, In Limine, que acaba por ser, dizes tu, contaminada por uma outra peça que escreves pelo meio. Portanto, tu começas a escrever In Limine em 2009, em 2011 escreves uma peça para saxofone e eletrónica, e em 2011 também, depois da peça de saxofone, terminas a peça de ensemble. Portanto, há qualquer coisa de comum entre elas e, em conversas anteriores, disseste-me que a In Limine, a segunda parte, ou melhor, aquilo que tu acabas por concluir como obra em In Limine, representa um retrocesso relativamente à peça de saxofone. Podes explicar que retrocesso é esse? Como é que construíste... Em que é que consiste esta nova música? Tu tens repetição, usas diferentes tipos de repetição ou diferentes conceitos que consideras nesta música e tens preocupações, tens mais preocupações tímbricas do que tinhas antes, é verdade? Sim. Isso depois a mim coloca-me sempre um dilema enorme, que é quando nos preocupamos muito timbricamente. Eu gosto muito de certos compositores que há, de novas correntes que existem hoje, que não têm alguma dificuldade em chegar a Portugal, nomeadamente a saturação, expanded techniques nos instrumentos. Há uma data de coisas que têm 20 anos lá fora, ou 10 ou 15, aqui há sempre, não sei porquê, sempre as pessoas estão sempre uma tendência com um pezinho lá muito atrás. O problema de algumas técnicas e de alguma música que me agrada hoje é depois uma questão de consciência. É assim, eu fascina-me a música, alguma música de saturação, mas depois ela fica muito gestual. Eu quero deixar as notas, mas depois se deixo as notas vou para os gestos. Os gestos são muito mais pobres do que as notas. E depois uma pessoa vive neste dilema, é assim, como é que eu faço uma coisa sem ser só gestual e tímbrica, mas que não seja limitada. Uma pessoa com gestos não pode fazer obras de 2 horas. Pode fazer, fica no mesmo sítio. É por isso que o Rafael Sendo e outros escrevem coisas mais pequeninas. Porque aquilo, a matéria é limitada. Ou seja, um gesto é um gesto, vale o que vale. Um gesto é um gesto. Enquanto com notas, as notas permitem-te um outro género de raciocínio. Ou seja, de calcular a grande forma, e é diferente a maneira de pensar. E eu vivo nesse... vivo trilhado pelos dois lados, ou seja, ou torno mais Palermo e Parolo e vou ser mais gestual, ou utilizo notas e sou Parolo na mesma porque não quero utilizar notas como antigamente. E é um fenómeno e aceito. Nessa peça In Limine há um género de retrocesso, mas aí tem a ver com a eletrónica. É uma coisa que eu posso falar publicamente, não tem de ser um segredo, que é eu quando escrevo com eletrónica, como não escrevo com eletrónica fixa, porque não considero a eletrónica fixa no século XXI uma coisa. Acho muito bem quem queira fazer, mas não acho correto a pessoa estar obrigada a tocar com o metrónomo e tem de ser ali naquele milímetro. Ou seja, a eletrónica em tempo real a única coisa que permite, quando é bem feita, que não é o caso do que acontece com as minhas peças, mas a culpa não é de Gilberto, que é o meu assistente, a culpa é de outras coisas inerentes. A eletrónica em tempo real permite ao músico uma expressividade maior. Se quiser fazer uma pausa no concerto aqui, se quiser
não fazer tão rápido, se quiser acelerar, retardar, aquilo segue a obra. E ele não está obrigado a um click-track e a atenção do click-track tem de ser aqui ou isto acabou. Funciona muito melhor a gravada e com o click-track, ponto final, em tempo real. É um berbicacho que está sempre a falhar. Mudas de sala, falha. Mudas de microfone, falha. A não ser que tenhas uma equipa como o IRCAM, em que vão sempre com os mesmos microfones atrás. Aquilo custa milhões. Como é evidente, uma pessoa não tem milhões, é pobre e é português. E pronto, e andas com uma equipa mais pequena e corres riscos e de vez em quando aquilo grita e falha. E portanto, quando eu escrevo com eletrónica, que é uma coisa que não é normal, eu não sou a mesma pessoa. Ou seja, já sei que aquilo vai falhar num determinado sítio e muitas vezes escrevo com notas, porquê? Porque as notas dão-me uma certa garantia. Por exemplo, a peça de clarinete. Eu desde o início com o Nuno Pinto decidi, vai ser com eletrónica em tempo real. É óbvio que a peça tem notas demais, mas tem as notas que tem. Mas o facto de ter estas notas, ela pode ser tocada sem ser com eletrónica. E eu tenho este problema, é quando escrevo com eletrónica, a peça pode ser autónoma sozinha, mesmo que a eletrónica falhe e o músico decida continuar, não há problema porque tem lá notas. Ao contrário da maior parte das obras que eu conheço, que é se falha a eletrónica, aquilo ardeu. Eles aldravam um bocadinho os compositores. Posso dar um exemplo do Tristan Murray. Quando eu estudava com o Tristan Murray estava muito contente porque o Michael Malte tinha disponibilizado para venda o Open Music no IRCAM. As pessoas podiam ir para casa, fazer a eletrónica como se estivessem no IRCAM. O que é que sucede? O Tristan Murray tem uma coisa que se chama Desintegration, que é uma obra genial, feita com assistentes no IRCAM. E a seguir, ele vai para casa, passado uns anos, e começa ele a fazer a eletrónica e a compor. O que é que acontece nestes casos? Em todos os casos que eu vi, é o compositor aldrava na composição porque sabe que a eletrónica chega ali, pronto, descompenso aqui, compensa aqui. E depois faz a mesma coisa. A eletrónica não sabe como é que há de fazer ali determinada coisa, escreve nos instrumentos. O resultado baixa ao nível das duas. Quando se tem um assistente, compõe de maneira completamente diferente, ou seja, dedicam só à composição e pedem ao gajo que realize o que eles querem. E aquilo tem um resultado completamente diferente de quando se dedicam às duas. Quando se dedicam às duas, manipulam num lado e no outro e aquilo acaba sempre a baixar o nível. No caso do Emanuel Nunes, por exemplo, ele nunca teve sempre um assistente. Ele dedicou-se sempre às notas. Estava lá no IRCAM, mas tinha sempre um assistente que lhe realizava todos os patos, tudo. E no teu caso, apesar de não teres milhões, acabaste por conseguir também ter assistentes. Certo? Também tenho assistente. Também tenho assistente, que é espetacular, que é o Gilberto, que faz os patos que eu peço. A responsabilidade é única e minha. O Gilberto não tem uma decisão estética, não tem nenhuma decisão. Pode ter técnica de eu dizer assim, Gilberto, aqui quero isto assim. E ele apresenta-me duas soluções e eu digo, prefiro esta. A questão a questão que estávamos a falar anteriormente é que eu quando escrevo fico com esse problema, essa peça, o In Limine, há um género de retrocesso nas notas por causa da eletrónica. Portanto, a solução que eu encontrei viável a partir de 2000 a peça de guitarra não tem eletrónica, não. A solução que eu encontrei agora é não escrever com eletrónica. Serei muito mais feliz, ou dominas os instrumentos ou não dominas os instrumentos e está resolvido o problema. Mas eu não sei se ficou claro para toda a gente, para mim não ficou assim tão claro, o retrocesso nas notas traduz-se em quê? Não é um retrocesso tão grande, mas por exemplo, há lá uma altura ou outra em que utilizo notas, eu utilizo aquela tensão ainda dramática que eu tanto fugia e ela ainda está lá um bocadinho. Vamos ouvir a Inuccia de... Podemos começar pela Inuccia, que é uma peça solo. Esta é uma das possibilidades da eletrónica. Sim, vamos ouvir.
assim, queria perguntar-te várias coisas. Eu queria perguntar-te, primeiro, nesta obra tu usas técnicas expandidas. Simultaneamente, nós ouvimos aqui muita repetição, em que tu estás a tentar retirar do material o máximo que ele te pode dar e expões o mesmo material de formas bastante diferentes. Queria que me explicasses como é que fazes isto e queria perguntar-te mais uma questão. Qual é a função do silêncio nesta peça específica? Dos vários silêncios que vão ocorrendo? Essa é uma pergunta que eu não estava a Não contar. estamos? Pois não. Não estava a contar. Pá, o ideal era, nesta peça, era uma tentativa que eu tinha de fazer uma coisa que eu considero, ou que tentaria chamar, música suspensa. Ou seja, seria uma música que ficaria a pairar sem direção, com a menos direção possível. Ou seja, que não vai em crescendo, depois cai, depois tem princípio, tem meio e fim. E as pausas teriam um bocadinho esse efeito, ou seja, seria uma coisa que fica assim, para, volta, fica ali. Não sei se foi bem conseguido, porque é a primeira tentativa. Mas a ideia era essa. As pausas aqui são quase estruturais também, não é uma questão gratuita, é dizer, posso parar aqui, porque, como ouvimos aqui na de clarinete, aquilo não para de princípio ao fim. Que é uma coisa que faz parte, acho eu, da juventude. Aqui acho que estava a ganhar um bocadinho de juízo e estava a dizer, pronto, isto precisa de respirar de vez em quando. E pronto, é essencialmente isso. Em relação aos acordes e às técnicas expandidas, nas técnicas expandidas precisamos sempre de trabalhar com o instrumentista. O que eu fiz aqui foi escolher 5 ou 6 multifónicos, não posso precisar se foram 5 ou 6, tinha de ver os mapas. Depois de escolher 5 ou 6 multifónicos, tem de se trabalhar com o instrumentista, pedir-lhe para rachar a palheta em determinados sítios, pedir para alternar com determinadas notas, tem de fazer uma data de experiências, chegar ao fim das experiências tem-se a matéria harmónica e depois é utilizar a matéria harmónica que se tem derivada dessas experiências que se fez. Ou seja, na vez de ter uma harmonia decidida independentemente do instrumento, neste caso tem de ser com aquele instrumento, com aquele instrumento e com aquelas características. Imagina que eu peço para rachar a palheta, a segunda vez que ele rachar a palheta pode não funcionar igual. Ou seja, as técnicas expandidas de vez em quando falham um bocadinho, dão uma margem, não dão uma margem tão rigorosa como se escrever notas para um teclado, para piano, por exemplo. E mudando o intérprete, o que é que muda? Apesar de haver indicações quanto à forma de utilizar essas técnicas? É sempre um bocadinho diferente. Neste caso tem eletrónica, e a eletrónica aqui não é coisa boa para estarmos a falar. Esta peça seria mais pertinente se não tivesse eletrónica. E por isso estou a fazer uma sem eletrónica agora, que depois acaba-se essa especulação. Será sempre diferente de intérprete a intérprete, inclusive de saxofone para saxofone. Quando se utilizam técnicas expandidas, que é o caso da peça que vamos ouvir a seguir, o In Limine, por exemplo, no início, eles na gravação, que é tudo concertos ao vivo, na gravação do CD, aquilo fica com 2 minutos e 45. Na realidade, na partitura, só está escrito 1 minuto e 20. Mas eu, como fiz experiências num piano alemão com cordas alemãs, ou seja, as cordas alemãs num piano alemão com alguma idade e com algum pó, permitem um género de fricção que eu basta passar o dedo e ter o pedal carregado, que aquilo produz uma série de harmónicos que é uma coisa fantástica. Eu gravei, fiz tabelas, 10 horas de gravações e depois comecei a escrever a peça. Na realidade, quando chega a um piano, aos pianos que se utilizam agora em concerto, além das cordas serem chinesas, são envernizadas. Ou seja, a pianista passava o dedo e não saía nada. Eu disse, pronto, lá vão as minhas 10 horas, mais as 300 de secretária, e foi tudo ao ar. E a solução tem de ser, a pianista era a Elsa, que é uma pessoa em quem eu confio, e disse, olha, pegas numas moedas, já que nem sequer plectros temos aqui, e vai ser com moedas de 50 cêntimos, e faz os ritmos. Tinha um efeito diferente das de 5 cêntimos. Tinha. As de 50 são mais agressivas. Estás a ver, fazem mais ruído. E tem de se falsificar um bocado assim. Até hoje, no outro dia, há 3 semanas tocaram em Lisboa,
E a história é a mesma. Enquanto eu não fizer uma revisão da partitura e escrever aquilo a pensar nos plectros, mas tenho de experimentar cordas que sejam cordas cordas invernizadas ou cordas chinesas ou o que é. Mas na Universidade de Aveiro é igual. Quando foi tocada lá, as cordas, os pianos ainda são chineses ou coreanos. Bem, eu peço desculpa por esta confusão, sem querer ofender ninguém, mas ou é uma coisa ou outra. Pianos de cauda e então as cordas ainda são... porque são mesmo lisas. Eu não sei como é que eles fazem aquilo, se é para poupar no cobre. As cordas, na vez de serem corda sobre corda, não, é uma coisa que é lisa e não faz fricção nenhuma. Oh, Ricardo, posso fazer uma sugestão? Podes fazer a versão Novo Rico, que é com notas de 500. Pois, mas as notas são total. Devia de haver novas moedas. As notas deve dar tudo. Não, o Rafael Sendo resolveu o problema porque utiliza pesos de halter. Pesos de 1 kg de halter. É a indicação que ele dá na partitura, na vez de ter moedas Mas não rodantes. há muitos sítios onde deixem tocar a peça dele, porque dá cabo do piano. Não, deixam, no máximo dá cabo das cordas. Olha, e aqueles chumbinhos da pesca? É uma possibilidade, Não, estou a falar a sério, os chumbinhos da pesca. É bem possível. Obrigado ao Virgílio. Isto para dizer o quê? Isso é muito mais barato. Mas, voltando um bocadinho à peça de saxofone, como é que tu escolheste aquela harmonia precisa? Não há uma estrutura numérica? Não. Aí as estruturas numéricas aqui acabaram. Isso aqui acabou tudo. Inclusive acabou a relação que havia, não sei se vocês notaram, mas pode... Ai, a partitura não está aí. Que é, na peça de Nuno Pinto, eu quero coisas a subir. E quando quero coisas a subir, preencho aquilo com notas. Ou seja, 10 notas, 7 notas, tudo a subir. No caso desta peça, acontece um novo paradigma, que é o caso dos multifónicos, em que o músico, o intérprete, não, eu quero que a coisa suba, o gesto é a subir, mas ele não sai 2 notas. Imagina que peço um trémulo entre 2 notas e peço-lhe para ele me tocar o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto harmónico, ou alternada. De um trémulo, ou seja, 2 notas sai uma coisa irregular. Se fosse só de uma, saía a série dos harmónicos de uma maneira, ou seja, manhosa e kitsch e fatela. E se pedires entre 2 ou entre 3, saem harmónicos que tu não consegues controlar. Sabes que aquilo sobe, agora não posso precisar se vai sair o 3 naquele momento ou se sai o 4. E aí deixo livre. Mas na vez do músico fazer uma data de escalas a subir, não faz nada, só mexe os dedos em 2 posições ou em 3 e saem 10 ou 12 notas. E isso aí é completamente novo neste género. Além disso, há também o quê? Que já estávamos na In Limine. Na In Limine tu escreveste primeiro uma parte e depois da peça de saxofone escreveste outra parte. Eu não sei como é que é dizer isso. A In Limine é o início, são um género. Eu decidi que não queria notas nem intervalos, portanto socorri-me de uma data de livros de técnica instrumental. Ou seja, o closé de saxofone, porque eu fiz o curso de saxofone no conservatório, ainda tinha o closé, que agora não sou eu que tenho, mas o closé de clarinete, e achei que com esses exercícios técnicos seria muito mais fácil para mim. Eu, quando peço harmónicos lá em cima, se tivesse exercícios, seria muito mais fáceis para os músicos e resolvia a questão de não estar ali com intervalos e estar a criar coisas novas. Na peça que eu comecei, o In Limine, todos esses intervalos são a descer no início e lentos, na flauta e no clarinete e depois nas cordas. Quando começa de saxofone a seguir, os intervalos são ascendentes, é ao contrário, é Dó, Fá, Dó, Sol, Dó, Lá, Dó, Si, Dó, 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 Mi, Dó, Fá, Dó, Sol, Dó, Sol. Ou seja, inverti-os, fiz ao contrário e peço harmónicos. Enquanto na In Limine que vem a seguir eu não peço harmónicos lá em cima, são as notas só a descer, é uma questão só técnica, é como se fosse técnica instrumental. No caso desta que ouvimos agora, tem um efeito ao contrário, porque eu peço harmónicos, peço multifónicos. E quando estou a trabalhar os multifónicos nesta obra In Nuce, vê se a posição é fixa, o músico só tem um trabalho de lábio e garganta, é um trabalho de embocadura. Ou seja, se peço harmónicos lá em cima, ou multifónico agudo, ou médio ou grave, a posição da mão é a mesma. Ou seja, o músico não tem tanto trabalho de dedos, tem um outro género de trabalho. E se calhar podias explicar como é que tu pensas a repetição? Tu tens 2 tipos de repetição, como é que trabalhas isso? Na obra In Limine não está bem patente, mas eu posso explicar.
E o conceito não é meu, o conceito é do Deleuze, num livro chamado Diferença e Repetição, escrito há muitos anos, que eu li há muitos anos, e aquilo ficou-me sempre gravado na memória. A repetição pode ser estática ou dinâmica. Nesta obra, algumas vezes, não tem os dois modelos que eu utilizo agora. Uma repetição dinâmica, ou seja, significa que eu tenho X notas, mas que estão desfasadas. Imaginem que eu tenho 8 fusas, isto é difícil de explicar para algumas pessoas que não são músicos, mas que tenho 8 notas que cabem certinhas num espaço. E se elas repetirem, é uma questão de tempo, volta sempre no mesmo início do tempo, ou seja, estou num loop, mas no mesmo sítio. Aquilo não avança. Se eu tiver 11 notas, e só me couberem 8 num sítio, esta coisa desloca-se, tem um género de movimento, ou seja, é uma repetição, como é que eu disse? É uma repetição dinâmica. Ou seja, posso criar repetições dinâmicas de duas maneiras. Ou com mais notas que as que cabem para aquilo, ir acelerando e ser desfasado. Ou então tenho uma linha o mais simples possível e coloco pausas em determinados sítios diferentes em que ela aparece. Imagina que agora tenho uma linha de 12 notas, ou 13, ou 20, não importa, e coloco pausas. Na terceira nota passa a ser uma pausa, na sétima, na oitava e na décima. Quando a linha volta a aparecer é na primeira, na segunda, por exemplo, primeira, segunda, quinta, sexta e 12ª. E substituis as notas por pausas, é isso? Substituo as notas por pausas. Ou seja, o facto de substituir as notas por pausas, quem está a ouvir, aquilo nunca é a mesma coisa e ao fim e ao cabo aquilo é a mesma coisa. E é isto que eu chamo de repetições dinâmicas. As repetições estáticas é um género de loops em que a coisa fica no mesmo sítio. Ou seja, anda no tempo, como é óbvio, mas fica sempre naqueles tempos. Repete sempre ao primeiro, imagine, ao primeiro, ao segundo e ao terceiro. Pip, pip, é como o relógio. As repetições estáticas, um tic-tac no relógio é estático, não é dinâmico. Porque está sempre no mesmo sítio, ou seja, de 60 em 60 um gajo sabe que aquilo vai acontecer. As dinâmicas ou pressupõem que não aconteça de 60 em 60 e seja a mesma matéria. É a mesma matéria, mas desfasada temporalmente. Ou seja, não tem o mesmo intervalo entre elas. Se calhar podemos ouvir em Limina. Podia dizer já mais qualquer coisa que é para terminarmos, resolvemos já aqui a coisa. E depois pode ser perguntas. A questão do In Limine era mais simpático se eu pudesse mostrar a partitura que está ali na parede. O In Limine foi uma tentativa de utilizar o mínimo material possível. Eu não gosto de algumas coisas que estão lá, que é a questão das notas. Eu quando digo o mínimo material possível eu tenho no clarinete, isso é fácil de ver, é na letra D ou F. D ou F. Tem uma linha que é Mi, Mi bemol, Fá, Fá sustenido, Mi natural, Mi bemol, Ré, Mi bemol, Mi, Fá sustenido, Sol, e depois às vezes sobe um bocadinho, pode ir até ao Si. Mas são polarizações à volta de uma nota. A seguir o piano, que tem uma escrita completamente diferente, cheia de notas, coloca estas notas em oitavas, como é que se diz? Em registros diferentes. Utiliza registros muito abertos, diferentes, com pausas pelo meio. Apesar de ser a mesma linha de clarinete, utilizo pausas. Ou seja, estou a utilizar a mesma matéria harmónica. E na flauta dá precisamente sobre as mesmas notas que está a dar o clarinete, mas com registros completamente diferentes e com saltos. Ou seja, com saltos enormes, sempre saltos mais de oitava de preferência na flauta. Ao fim e ao cabo é a mesma linha, uma está desfasada que é o piano, a da flauta não desfasa, utiliza outro ritmo na flauta que funciona como apogiaturas. Não são síncronos, é pri, pró, ou seja, funciona como apogiaturas das notas. Toda a peça se baseia nesta ideia simples, ou são coisas que sobem e descem, mas sempre por graus muito próximos, cromáticos, ou seja, daí a regressão. Em 2002 eu andava aqui com coisas microtonais e agora voltei. Ou seja, avancei por um lado e por outro lado 10 passos atrás. Mas é a vida. Pode ser que na próxima... Em termos de afinação, usas o sistema temperado sem... de saxofone, usaste multifónicos? Sistema não temperado na de saxofone. E em Limina? Nem em Limina. Baseei-me no sistema temperado. Porque ia ter a questão como ia ter a questão da eletrónica, e eu já disse, a eletrónica a mim é sempre este handicap. Se não tivesse eletrónica não teria utilizado o sistema temperado. Eu tenho mais uma ou duas perguntas, mas podes fazer? Deixar para depois. Não, podes fazer já. Que tem a ver com o teu agora, aquilo em que tu estás a trabalhar agora. Continuas a usar repetição, estás a abandonar a eletrónica. Como é que estás a trabalhar a harmonia neste momento?
Usas espectros, não usas espectros? Ok, não sei por onde é que começar, mas Podes dizer o que é que estás a fazer agora, se calhar. a harmonia. Olha, agora estou a escrever uma peça para saxofone, uma peça com 22 minutos. A encomenda obriga a que sejam 22 minutos. Será com Splendid Techniques, ou seja, será um estudo exaustivo, pelo menos demora um ano. Já estou a trabalhar há alguns meses, isto vai demorar um ano, a estudar todas as possibilidades, todos os multifónicos, todas as posições, abrindo outras posições, outras chaves, inclusive é com um Thunder Drum. Só que os Thunder Drum não funcionam bem em Portugal. Tem de se adaptar. Não, tem de se adaptar, não pode ser os Thunder Drum comprados, tem de se comprar tem de se mandar fazer um Thunder Drum. Tenho de falar com o Biloni ou arranjar o tipo que lhes faz os dele, porque os comprados nenhum funciona. E depois, se mudas de saxofone, a campanula não é igual. Entre um Selmer e entre um Yamaha, aquilo há ali uns milímetros e já não funciona. Mas já não há essa preocupação harmónica de notas, ou seja, eu não consigo pensar assim. Agora penso no instrumento, faço uma data de experiências com ele. Que resultados é que tenho? Se colocar lá 10 latas de Coca-Cola dentro, prensadas, depois gravo, sei que as execuções vão ser sempre diferentes, mas isso é uma contingência vai ser uma contingência. Temos o caso do Bilone, e o Bilone, ele exige que seja tocado naquele fagote. As peças dele de fagote, ele dá umas guerras. No outro dia saiu um concerto por eles não tocarem, os músicos não tocarem no fagote que ele dizia. Eu acho isso extremamente exagerado, porque é assim, ele agora está vivo, mas ele vai morrer e as obras possivelmente ficarão aí muito mais anos do que ele enquanto compositor vivo. Portanto, vai ter um problema quando quiser dizer não e já não estiver cá. E isso tem de se criar uma margem. Eu sei que num saxofone eu posso dizer estas experiências foram feitas neste saxofone, neste instrumento, mas não posso estar à espera que a vida toda que se vá tocar aquilo. Ou seja, mesmo a música barroca tu vês, ela não é sempre a mesma coisa. Sim, mesmo que seja uma interpretação antiga, ela tem sempre uma capacidade de renovação. E o compositor tem de contar com essa capacidade que não vais fixar uma coisa, senão aquilo até perderia a piada. Bom, mas isso, estamos a falar das técnicas do instrumento e como é que vais articular a matéria? Que discurso é que vais formar a partir do resultado das experiências sonoras? Isso aí depois é uma questão do gosto pessoal. E vou responder mesmo à Biloni. São 20 anos de experiência. Mas deixa de haver estruturas. Não, é óbvio que as coisas depois não são intuitivas, não é uma coisa nunca intuitiva, há sempre relações de proporção, mas não há essa obsessão à partida de dizer assim, não é um pensamento como o pensamento espectral, não, como o pensamento serial. Não, tenho aqui um ritmo, é por exemplo a diferença do Lachmann. O Lachmann, apesar de ser um compositor que usa técnicas expandidas e ruído e inúmeras coisas, tem sempre uma estrutura, ou quase sempre uma estrutura rítmica fixa, prévia. Ou seja, vê-se que é um pensamento que deriva do pensamento serial. Ao contrário da malta destes compositores que utilizam estas técnicas, que partem da matéria que têm. Ou seja, eu tenho isto, com este resultado, como é que eu conjugo isto de maneira a ter uma coisa equilibrada? Tendo sempre a ter um equilíbrio ou um desequilíbrio, mas nunca vai ser gratuito, nunca vai ser. Agora tenho aqui uma nota e coloco aqui uma nota. Vamos esperar para ouvir. Ainda queria falar de outra coisa. Fala à vontade. Não, porque eu preocupo-me uma coisa, acho que desta vez convém dizer em público, que nunca disse. Eu preocupo-me uma coisa que se chama, em alemão, Zeitgeist. Que é o espírito da época. Que é uma coisa que eu vejo que em Portugal as pessoas, ou não sei se sabem o que é, ou viram as costas e olham para o lado. Sobretudo na música erudita e no que eu vejo nos músicos eruditos e clássicos em Portugal, às vezes rimo, porque por um lado, os académicos têm dificuldade em nomear, em dar nome às coisas. Nunca percebi porque é que têm problema em dar nome às coisas, em nomear as coisas. Basta ir a uma editora, hoje em dia, uma editora inglesa, para verem os 50.000 géneros que há musicais na música pop. Left Field, não sei, aquilo são inúmeros, cada coisa tem um nome, e eu sei que se clicar lá, vou ouvir uma coisa que é um género específico, claro, e eu digo, ok, estou a ouvir isto. E na música erudita, não sei por carga d'água, porque tem de ser os académicos a dar nome à coisa,
nunca se chama nomes a nada. É compositor erudito e tal, pá, e depois fica tudo junto e ninguém se pode ver uns aos outros. Seria muito mais fácil se todos tivessem nomes diferentes. Por exemplo, os tipos da saturação agora preocuparam-se em arranjar o nome e dizer isto é saturação. Mas tiveram de ser os compositores a preocupar-se, porque senão ainda estavam colocados num saco que eles possivelmente não quereriam. Isto para dizer o quê? A repetição, por exemplo, em mim, tem a ver, basta ouvir a repetição, é uma coisa que existe no século, a partir dos anos 2005, até antes. É uma coisa normal na música pop. Embora as pessoas às vezes discriminem o pop, eu nunca discriminei nem o pop nem o rock. Porque se eu escutar o pop e o rock, consigo identificar precisamente a época em que aquilo foi escrito. Eu ouço qualquer música pop e digo assim, 1990, 1980, 1975, 1960, 2012, 2009, se isto foi em 2010 já é mau, e por aí adiante. E chega a erudita e sento-me e não ouço lá nada. Ouço 1970, 1950, pá, depois vou ver a data e digo, foi feito em 2014, está aqui alguma coisa errada. Mas eu aceito que as pessoas devem fazer o que quiserem. Eu sou o primeiro a defender que as pessoas que querem escrever tonal, pá, escrevam tonal. Pá, cada um tem direito a ter a voz que lhe apetecer. Mas que as pessoas sejam separadas, que digam assim, eu sou um compositor, escrevo música tonal, faço música tonal bem feita, impecável. Tenho muito prazer em ouvir. Desde depois, não se queiram comparar uns com os outros e andamos aqui todos à batatada. Eu não gosto daquilo. Pá, aquele gajo é horrível. Não é horrível. Pá, não é possível compará-los sequer. E isso em Portugal incomoda-me um bocadinho, que as pessoas não... Lá fica tudo numa névoa, porque dá jeito a toda a gente andar a escrever música, sobretudo na minha área. Ando a escrever música há anos 80 e andam aí que nem Lordes em 2015, pá, com uma obra da... Eu digo, pá, dá bem, então, mas eu respeito, quer dizer, é a mesma história de Stravinsky, quer dizer, andava o homem coitado ali sozinho a esforçar-se e andava ao Polanco todo certinho a fazer sonatas, todo encantado da vida, pá, porreiro, mas pá, que há ali uma diferença entre o Stravinsky e o Polanco, e isso convém frisar. E por isso eu utilizo a repetição. A repetição na minha música não tem só a ver com... É uma característica da época. Agora já está a passar. Mas foi uma característica da época. Eu meço isso por tudo o que me rodeia. E posso estar enganado, que é outra verdade. Mas eu valorizo muito saber se estou, por exemplo, num período racional ou num período emocional da história. Neste momento, para mim, estamos num período dos mais bonitos, que é emocional e racional ao mesmo tempo. É a primeira vez em que existe a linha curva e reta em simultâneo e estão as duas em sintonia. E isso é fácil, basta olhar para os carros. Eu não quero dizer, são objetos de design, mas mesmo nos objetos de design estão indicações da época. Eu se olhar para um carro dos anos 80, eu consigo dizer, por ser linhas retas e ser um período racional para mim, que aquele carro é dos anos 80 e não tenho dúvidas. E se olhar para um carro de hoje, que tem vincos, basta olhar para qualquer um Mercedes, um Audi, o que quer que seja, um Ferrari inclusive, os gajos conseguem uma coisa que é o vinco. Conseguem curvas e vincadas. E o vinco é uma questão racional. O vinco não é irracional. Até o vinco, a vinca de umas calças é racional, é um ato racional, que é uma linha, não é uma coisa intuitiva, senão sai um vinco horrível. E portanto, depois é a conjugação destes fatores todos, que fazem de mim o ser que sou e tenho as preocupações que tenho. E onde é que estão os vincos da tua música? Não sei, ela é um bocado vincada às vezes. Agora não... tenho de se ouvir as próximas. Vamos que é entre a racionalidade e a emocionalidade. Vamos ouvir em Limine para depois deixar espaço para questões sobre aquilo Sim. que já está feito. A In Limine é de 2011 também, pois também não é nada assim. Ia ter trazido coisas mais recentes.
Bom, esqueci-me de dizer, esta interpretação é do Franco Ayub, o ensemble Som de Arte Elétrica Ensemble, de quem é encomenda também. E a peça anterior era o Gilberto Bernardes que estava a tocar. Bom, antes de acabar, e antes de virem as perguntas, se houver, se for o caso que hajam perguntas, quero fazer um agradecimento especial ao Ateliê de Composição, ao Conversas com Compositores Competentes, que é o Pedro Junqueira Maia, à Diana Ferreira e ao Sr. César. Muito obrigado pelo convite e pela maneira como me receberam e trataram. Vá, podes encerrar a vida. Não sei, ninguém tem questões. Oi. Isso seria, quer dizer, é que tu falaste uma série de questões que são fundamentais, que também não sei se é o local apropriado, no sentido em que isto quando mete música a pessoa não pode. É complicado, você não pode falar como se calhar falaria numa discussão sobre literatura ou filosofia ou o que fosse, não é? Mas eu vou tentar. Vou entrar a matar. Não achas um pouco redutor a oposição só nota? O problema não é um bocadinho mais complicado. O intervalo não é uma sonoridade, no fundo. É. Não, o problema é mais complicado. Eu quando faço isso, quando a redução que faço, é uma maneira de verbalizar. Não. Redução, quer dizer redutora, conceptualmente. Eu estou a dizer que na tua música é redutora. Sim. Mas foi na maneira como falei. É isso que estás a referir. Mas a maneira como falei, opa, às vezes falamos e nem temos consciência de como falamos. Temos já de verbalizar a coisa, mas concordo contigo. Não, o problema é do zeitgeist. Porque, ao contrário a ti, uma coisa que eu desconfio, em qualquer época, aliás, em qualquer site, é zeitgeist. Pois, mas eu não. E ainda por cima vivemos numa época como vivemos em que há estruturas de poder, vou falar à gato radio, que determinam muitas vezes qual é o zeitgeist, nomeadamente a comunicação social, não é? Hoje em dia, não é? Mas eu nunca vou por aí. Porque acho que, para já não gosto de comunicação social, ponto 1. Segundo, quando eles dizem alguma coisa devem estar a mentir.
A questão, eu vou a concertos. Exato. O que me guia a mim é, vou a concertos, escuto obras. E depois tentando falar agora da história há umas coisas que eu estou em profundo desacordo, mas é questão do discurso. Temos sempre de separar o compositor do discurso, não é? Olha, tipos como o Debussy e o Boulez, a falar de música, tiveram os mais pequenos disparates, o que não mancha nada as obras-primas que escreveram, não é óbvio. Mas uma coisa que eu acho, por exemplo, a questão da repetição, e por isso falaste do Manuel Nunes, para quem não sabe, a nossa geração tem assim uma espécie de relação freudiana com o Manuel Nunes, há uns que o querem matar, há outros, enfim, os efeitos é um enorme compositor, não é óbvio. Falando fugindo dessa psicanálise cozinha, de qualquer maneira, acho que pode-se prender do espectador a ideia que serial igual estruturado ou pré-composto, mais exatamente, não é? O que, na verdade, a arte da fuga, se não fosse pré-composta, nunca eu conseguia fazer tantas fugas sobre o mesmo tema, não é? Aliás, o trabalho, eu acho que demorou mais tempo a encontrar o tema que as primeiras fugas, a minha modesta opinião, não é? Mas, por exemplo, é curioso ver este tipo de repetição, que eu gosto muito, especialmente desta última. Eu acho que é aquela em que, como é que eu ia dizer, baixaste as calcinhas. Não, pronto, eu noto que aqui é um Ricardo Ribeiro. Não gostar, mas é o Ricardo Ribeiro, pronto, de maneira como a coisa foi feita, deixou de ser feita, não é? E efetivamente a tua relação com a repetição, pronto, é uma coisa que é assim a priori, não é boa nem é má. É o que é? E funciona, logo é boa, não é? Não é o que é, não, mas é uma questão... Mas volta a dizer, curiosamente, isto lembra-me, agora vai-me tirar uma garrafa, Não. Lembra-me muito vagamente o final de uma obra fabulosa do Manuel Nunes, que é muito pouco tocada, porque tem uma arte de composição, que eu aponto tudo uma voyage. Com aquele acorde repetido, aquele acorde de 11 notas repetido à náusea, mas nunca exatamente igual. E isto não é para dizer que houve influência, é para dizer que provavelmente, se calhar, a trajetória do Manuel Nunes é ao contrário, não é? Ele só chegou ao sistemático, entre aspas, depois daquelas obras, digamos, de juventude, que eu, aliás, também gosto muito, não é? E nele o sistemático deriva dessa experimentação com o tempo, com a matéria dura também. Pronto, dito isto... Mas a repetição ao Virgílio é válida, não é de agora. E não, é 2000, eu tive quase para dizer, antes de Cristo. Sim. Não é? O que eu estou a dizer é que basta ligar-te o rádio numa estação qualquer e eu, para identificar se é escrita depois de 2005 ou antes de 2005, tem um género de loops, que são os loops como que se fosse uma falha. Em qualquer género. Mas não precisa porque eu já esmiucei. Porque eu sou um tipo que vou desde... eu vou à discoteca... Como o liga aqui. Sim, mas não é escrito com esta intenção. A intenção do liguete é diferente. Hoje aí a intenção não é a mesma. Mas coisas como o contínuo, assim... Agora, a repetição existe. Basta ver o Feldman. O Feldman repete até à exaustão. Sim, mas também não é o mesmo tipo de repetição. Mas não é o mesmo género de repetição. Aqui é um género de repetição que tem por base o loop, ou o erro, ou o disco riscado quase. Aquilo funciona como falha. Dos primeiros compositores a utilizarem isso é o Beat Führer. E utiliza isso de uma maneira fantástica. Para mim é um dos compositores mais importantes, e posso dizer, no início do século XXI. E agora, há aqui uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito também das tuas primeiras obras. Não. Aliás, curiosamente, eu ouço Ricardo Ribeiro, dos dois períodos. Tu vais fazer concorrência ao Beethoven, mas pelo terceiro. Não é? Depois vais fazer escrever. Ouço lá o Ricardo Ribeiro. E em qualquer que seja a cozinha técnica, que eu não... Pronto, há dois erros, quer dizer, o contrário de um erro é outro. É outro erro. Há dois erros que dizem, o sistema é assim, uma espécie de autopoética, isto é que vai gerar música, carrega-se no botão do informático, botão na cabecinha, mas vai dar ao mesmo e vai gerar. O outro erro é, o sistema não interessa, porque se não interessa poder usar a lista telefónica em vez de usar uma série de telefónica. Como sempre, há uma isso para mim precisaria... A questão é que estamos aqui a falar, tu és especialista, e depois é sempre este dilema. Uma pessoa falar para pessoas em geral, tens de utilizar uma verba e uma linguagem que se entenda mais ou menos. Porque se for a falar para especialistas, eu mudava já isso. Não posso... complicado porque ia tentar, é uma terceira via que até seja mais acessível às pessoas. Que é, há um gosto, eu diria mesmo uma guldice de som que é fantástico.
Pronto, e depois realmente, pronto, a primeira é uma linha melódica, não vejo qual é o problema, uma linha melódica muito bem feita. Ainda por cima, quer dizer, com um bocadinho de prática, a pessoa não lhe chamar de ritmos, toda a gente ouviu, com certeza, não é? Abundam e a coisa está muito bem visto. Mas há sempre o tal cuidado com o som, não é? E com as duas matérias-primas da música, que é o som, seja ele obtido com notas, com notas, com intervalo. E com o tempo. E com o tempo, às vezes é mais importante que o som. Pronto, e isso acho realmente notável. E acho, desculpa lá, aquela coisa profana de baixar as calcinhas, mas há assim uma coisa de já para porra, quer dizer, não repete. Tu és suficientemente inteligente e músico para não ficar uma chachada e precisas ver, não costumo dizer dos gajos que gostam do rock alternativo, não sei da zona de segurança, agora está na moda, do loop e do groove, não é? Obviamente tu estás no teu universo, repete, olha, agora está a ser por intervalos, põe os intervalos. Tu não gostas de cromatismos e não sei o que se ouve muito ali a certa altura e não sei o quê. Eu acho aquela passagem um exemplo de como podes fazer excelente música com um material muito simples, e só que é simples, não é? Todas as escalas cromáticas, o resto é muito é disfarçado, não, mas isto é arte disfarçada. É disfarçar, olha o Beethoven. Isto não se apresenta em lado nenhum. Onde é que está a melodia? Não é? É a arte de disfarçar e desenvolver, não é? E como dizia já o Emanuel Nunes, esta não vem nos textos, fazer render o peixe. Pronto, mas eu quando digo a questão das duas diferenças, é porque a postura não é a mesma. Isso tu sabes, uma é estar-se a construir intervalos antes, porque os intervalos e as notas é a mesma coisa. E sempre foi o problema das pessoas com quem trabalhei. Imagina que estou a trabalhar com o Bockman, quando era aluno do Bockman. Vamos usar aqui Fibonacci. Ok, 13 notas. 13 notas são 12 intervalos. Quer dizer, ele liga aos intervalos, mas se está a construir com Fibonacci 13, 8, 5, os intervalos estão desfasados porque os intervalos são menos que as notas. Eu uso mais o Lucas, porque realmente sou melhor. Porque o Fibonacci dá mais tonal. Dá acordes perfeitos num instante. Mas a questão é que tu, ao estares a fazer isto, há sempre uma diferença. Tens de ter consciência que se tens 13 notas, não tens 12 intervalos. Se tens 12 intervalos, se tens 13 intervalos, tens 14 notas. Só isto já lhes baralha o sistema quando estão a explicar. Porque, ou seja, querem explicar notas, ou querem explicar notas que se faziam em intervalos. Mas as proporções não estão certas, nunca. Porque há sempre uma decalagem, há sempre ali um desfazamento, que não é grave. Não, eu achei piada. Eu vais fazer, quando falaste logo nos pares rítmicos, não é? E falaste do 8-11, não é? Como tu sabes, não vou ensinar para a nossa vigária, 8-11 não é uma quarta aumentada. Pois, não é uma quarta aumentada. Não falta, se for em dó, é um... Sim. Aí está a meio entre a quarta. Está a meio entre a quarta. Está mesmo rigorosamente. Mas aí é uma cortesia, estás a ver, sabes a quem? Não, é as cortesias, e depois uma pessoa é cortês ou não é cortês. E foi uma cortesia que é quando ele morre como é que se chama? Ao Guerrizé. Porque dizia que o que usava a sétima final, que nunca percebi essa, né? E eu, por cortesia, à morte do Guerrizé, disse assim: pronto, Guerrizé, fica aqui com uma quarta aumentada desta vez, que não é uma quarta aumentada, está 49 acima, não é? É 51. 51. É 51. 51 a partir e do, por do cortesia não, 51 a partir do e por cortesia ao Guerrizé eu disse: ok, fica aqui isto uma quarta aumentada. Não é uma quarta aumentada, com certeza é metade, é um bocadinho. Que aliás é um intervalo, isto pode parecer muito esotérico, mas se ouvirem uma trompa dos Alpes, eles fazem ali esse intervalinho ali nas calmas. Nas calmas. Portanto, não é assim uma coisa que também já é de 2000 anos de Cristo. Sim, ou até antes. Pronto. Tu disseste ontem que mudaste o Dona António para o Nunes e não te arrependes. Estavas a estudar com o Dona António e depois, ontem, a semana passada, depois foste estudar com o Nunes e não te arrependes. Porquê é que dizes isso? Porque eu por norma, não tenho por norma a arrepender-me daquilo que faço. Está feito. Não, foram dois períodos completamente diferentes, porque quando fui da Escola Superior de Música de Lisboa, era uma formatação, nós somos formatados. Intervalos, contas, números, intervalos, aqui, Fibonacci, Luca, eu próprio utilizava aquilo, não tinha outra solução, também não tinha outras ferramentas. E quando caí nas mãos do Dona António, o que tem piada é que eu escrevia um bocadinho com o ritmo a Dona António, tudo à fusa,
Epá, e chego ao Donatónio e eu já não era Donatónio. Estás a ver? Já não tinha nada a ver com o homem. E isto é uma chatice. Porque ele era espetacular. Opa, era uma coisa espetacular. Eu tinha aulas, ficava uma manhã inteira com ele sozinha, uma vez por mês. Eram as aulas com ele. E aquilo era uma coisa espetacular. Pá, falávamos de tudo, de notas, as obras que ele menos gostava, as obras que mais gostava. Sobretudo dizia uma coisa que era as peças que ele achava mais brilhantes dele era a que não eram tocadas. E as pessoas gostavam da pior música dele. E isso incomodava-o, deixava-o triste. Ele dizia, gostam só das coisas que me prestam, que eu fiz que não prestam. E pronto, e com o Donatónio corre, mas com o Nunes a aprendizagem é outra. É uma libertação, apesar de, por exemplo, o Virgílio, eu nessas questões já acho piada, porque o Virgílio tem uma peça muito boa para clarinete sol também, porque isto era quase da praxe. Quando um gajo ia estudar com o Nunes, não sei porque, eu acho que fiz a peça... Não, por acaso eu devo dizer que não veio do Nunes, vem que os primeiros que começaram a tocar as notas que estavam na partitura eram os clarinetistas. Pois, Era isso é verdade. Exatamente, isso é verdade, é verdade. E aqui pelo menos a gente sabia que podia ser mau, mas ouvia o que lá estava escrito, não é? A minha razão é a mesma. Eu estava Exato, com o Nunes e foi por causa do clarinetista de Carvalho. Isabel Sobral tem, João Pedro Oliveira tem, se a gente um dia for fazer uma tese de doutoramento sobre essas coisas. É por causa do clarinetista. Olha, é verdade isso. E o João Rafael tem. E o João Rafael, não, é interminável isto. Ou seja, todos os que estudaram com o Nunes... É lá, o Pinho Vargas tem. Pois tem. Tem. E por causa do Saiote. Por causa do Saiote também, portanto. Ou seja, os músicos aqui são responsáveis, mas isto para dizer o quê? A peça do Virgílio, para mim, eu, por causa de estar com o Nunes e querer não ser Nunes, estás a ver o quê? Ser amigo dele, pá, foi as pessoas que mais me ensinou. Eu estudei com o Salvatore Ciarrino, estudei com... Dizem mais nomes de Ana, ajuda-me. O Salvatore Ciarrino, com aquele francês, o Murray. Com o Murray. O Murray é muito simpático. O Murray sabe o que está a fazer, embora tenha uma música que o Nunes estava e que há skits. É um bocadinho linear aquilo, l'esprit de Dune. Mas o Murray sabe o que está a fazer. Pá, é uma pessoa hiper educada e sabe o que está a fazer. Faz aquilo porque tem aquele gosto. Com o Manoury, o gajo com quem eu mais aprendi efetivamente foi o Manuel Nunes. E depois trabalhava com ele e queria ter um som diferente dele. Eu, para mim, por exemplo, o Virgílio na peça dele clarinete, que é extremamente erudita, que eu no início não gostava há uns anos por ser parolo, mas um gajo que vai melhorando e diz, olha, aqui está uma boa peça para clarinete. Soa mais a Nunes do que eu. A saber, eu trabalhava com o Nunes, a dia e de noite, estava todo o dia com ele. Era bolseiro da Gulbenkian, estive 5 anos com o Emanuel Nunes, 4 anos mais um bocadinho. E não sou tanto a Nunes, não é que isto seja mau, estás a entender? Mas havia esta coisa, eu quando estava com um tipo, posso utilizar os pares rítmicos do Nunes, mas não é para... Que hoje eu não sei se foi correto ou não, mas tinha de sair do Donatónio e ir para o... Depois tinha a possibilidade de estudar com o Tristan Murray, ou ia estudar com o Emanuel Nunes ou com o Tristan Murray. Aí é que foi a grande decisão da minha vida. E optei não ir para Nova Iorque, mesmo com bolsa, optei ir para trabalhar com o Emanuel Nunes. Tinha outra bolsa, não era a mesma bolsa. Trabalhar com o Emanuel Nunes e acho que foi uma boa opção. Agora sei que tu és apreciador de pintura, que às vezes falamos. Tu vais buscar alguma inspiração ou qualquer coisa a esses lados? Não, a inspiração a inspiração é da minha relação com a vida. Eu, a mim, tudo, qualquer coisa me pode explotar a qualquer momento. Tenho de estar com os sentidos abertos. É um pássaro, é um trabalho. Às vezes, está aqui a minha namorada que pode dizer isso. Às vezes estou em casa, passam 2 caminhões, criam um efeito de um loop qualquer e eu digo assim: olha, aqui está uma coisa. Por isso tenho a janela sempre de casa aberta. Que é para todos os ruídos que há na rua, aquilo interfere ali. Mas pássaros, posso ir ao quintal, qualquer coisa. Para mim é matéria. Pessoas a falar, grupos, números de pessoas, tanto os números, é a relação com a vida. Um lago, um peixe que salta, faz um bloco, eu digo assim, ok, tal, isto já estou a fazer um ritmo qualquer. Portanto, é da relação com a vida. A relação com a pintura é uma coisa que eu vou fazer num trabalho académico agora, mas tem a ver com o desenho. Tem a ver com o desenho e como se escrevem linhas. Se é uma linha de contorno, se é uma linha de mancha, no desenho isso é muito claro e específico. Quando é que é mancha e quando é que não é mancha, mas desde do Leonardo. O Leonardo já tinha mancha e contorno, ou seja, um contorno desenha-te,
tens dois tipos de contorno no desenho. Tens um contorno que é este que desenha um volume e tens um contorno que desenha o interior que dá a terceira dimensão. Ou seja, eu de uma mão posso ter, ou de um corpo, posso ter só o volume, posso ter só o contorno à volta, ou posso ter o contorno com coisinhas pelo meio que dá a noção de 3 dimensões. No caso da música, na minha peça de clarinete, eu já tinha essa minha relação com o desenho. Eu, quando faço aquilo, com estes saltos, estou a criar um género de desenho a 3 dimensões. Ou seja, eu estou a dar uma espessura musical, apesar daquilo ser só uma linha, aquilo para mim delimitava volumes grossos e grandes e coisas volumosas. Não era aquela coisinha... Não era isto. Ou seja, a intenção... E isso vem mais do desenho do que da pintura. Não tanto a ver com as cores, mas com técnica. Isto por ter amigos ligados às belas artes e ao desenho e à pintura. Não sei se te respondi como... Eu vou lá. Pronto. Isso é bom. Muito obrigado. Obrigado, Inês. Agradecido. E agora vamos ver um portinho. Finalmente a parte tão aficionada passa por Deus. Augusto.